sentindo as energias do ambiente, nos acolhe, agradecendo a Deus a oportunidade do trabalho, nessa noite tranquila, cheia de harmonia, que possamos deixar o nosso coração livre, aberto, disponível, para que possamos internalizar as mensagens de Jesus. Agradecidos que somos e tendo a certeza que a espiritualidade maior está junto de nós, vamos dar início às nossas atividades dessa noite. Pessoal, boa noite novamente, né? Hoje nós temos o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, né? E a primeira parte, a nossa companheira Carla vai passar para a gente a mensagem. Deu certo? Agora é só falar? É porque eu tô assim com a voz meio ruim, não sei se vocês vão me ouvir melhor assim ou com... Eu acho que... Oi. Que jeito que fica mais... Acho que assim, né? Fica melhor, né? Sim. Uma boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez estamos aqui presentes. Só que agora com o capítulo 16. Endireitai os caminhos. O começo do estudo vem com João Batista falando: endireitai os caminhos do Senhor, como diz o profeta Isaías. E hoje a gente vai refletir um pouco sobre esse chamado que João Batista tem ao nosso coração, né? Para a gente conseguir, através da transformação íntima, endireitar a rota do nosso caminho, né? E limpar o terreno do nosso coração. Então, ele vem a nos chamar para nós sermos preparados. Né? Mas o que isso significa? Nesse mesmo texto, Emmanuel, ele coloca aqui para a gente que muitos clamam pela paz, mas não buscam, vivem através de suas próprias inquietações. Outros pedem a presença divina, mas não se preparam para recebê-la. E há quem peça e ache que Jesus ele está muito distante, muito longe de nós, quando que, na verdade, o caminho dele está mais perto do que a gente imagina, que é o nosso coração. Então, o problema não é a distância de Jesus para conosco. O problema é a distância de nós para com Jesus. O que acontece? A gente é muito imediatista, somos caprichosos. Então, a gente tem que deixar muita coisa de lado para que a gente consiga e possa viver o homem novo, para que a gente consiga endireitar os nossos caminhos. Eu vou dar para vocês 3 exemplos da época de Jesus, de pessoas que tiveram um despertar, um start, e que Jesus fez deles novas pessoas. Pelo menos um não teve êxito, mas tem 2 exemplos que sim. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus com sinceridade e pediu a ele: como
o farei para herdar a vida eterna? Jesus o convida para que seu caminho seja retificado, desapegando-se de tudo aquilo que o escravizava. O jovem não conseguiu. Seu caminho não foi endireitado e ele não conseguiu receber o mestre plenamente, ao contrário de Zaqueu. Todo mundo conhece a história de Zaqueu, cobrador de impostos romano, extorquia várias pessoas e famílias, até que um dia, Jesus chegando, ele se levantou até o alto da figueira. Jesus o olhou e pediu para que ele arrumasse a casa, porque ele iria ali passar. E nisso, ele abriu o coração dele, ele ficou tão abismado com o poder, com a capacidade de Jesus, que ele, logo que ele foi visitado, ele se arrependeu das coisas erradas que ele tinha feito. E naquele momento ele já falou, não, metade dos meus bens eu vou devolvê-los aos pobres. E o restante, a quem eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. E assim ele fez. Então, existe um esforço para a renovação que tem que ser muito forte, né? Não basta só a gente querer, a gente tem que resolver, assim, botar a mão na massa e resolver e tentar a melhora, por mais difícil que seja. Igual a mulher Hemoísa, ela passou 12 anos com sofrimento, com sangramento, e quando ela viu Jesus, ela pensou, se eu apenas tocar em seu manto, eu já vou estar curada. Ela limpou da cabeça dela todo aquele caminho de dificuldade, de sofrimento, de tudo aquilo que ela passou nesses 12 anos, que foi muito complicado. E ela foi-se ao encontro de Jesus. Ela tocou em suas vestes, ao ponto de Jesus perguntar para os discípulos quem o tocou, porque dele saiu uma virtude. Então, e estava aquela confusão de gente, como é que você saberia falar, não, mestre, ó, foi fulano, ciclano, não tinha condição de saber quem foi. Só que Jesus soube que ela limpou o seu caminho interno para que ele pudesse fazer morada. Então, Jesus, ele sempre está por perto. Mas cada encontro com ele depende do caminho que vamos oferecer a ele. Jesus sempre vem ao encontro das criaturas, mas ele percebia que o estado íntimo de cada uma delas se diferenciava. E era nisso que a pessoa tinha no coração, era isso, a dificuldade que ela tinha em limpar os caminhos para que ela pudesse ser endireitada. Emmanuel nos mostra o porquê que é tão difícil encontrar e arrumar esses caminhos que nos levam a Jesus. Ele nos pontua que muitos de nós lamentamos com o sofrimento, mas nós permanecemos no erro. É confortável, né? Parece que é ali um lugar quentinho, né? Mas não, a gente tem que sair disso. Tem uns que invocam aos céus, mas não abrem mão das suas paixões avassaladoras. Outros procuram Jesus, mas não se desprendem do seu velho eu, cheio de vícios e apegos. Tem uns que desejam luz, mas permanecem acariciando as sombras. Então, o que falta para a gente trilhar melhor o nosso caminho, para levar a gente para a evolução, que a gente tem que ter, e é difícil, mas a gente aos poucos a gente vai conseguindo,
Porque nós chegamos até aqui, né? Várias e várias reencarnações, então quer dizer, a gente teve melhoras. Isso é um processo vívido, né? Mas nós precisamos de dedicação e renúncia. A mudança dói. Mudança dói. Mas quem suporta o processo vive pleno o propósito. E a gente tem que ter um propósito sempre no nosso coração. Um bom propósito, né? Então, é preciso retificar a estrada pela qual a gente passa da seguinte maneira: reajustando bons pensamentos sempre, reavaliando os hábitos saudáveis, bons lugares, boas companhias. Tudo isso faz parte do pacote. Você está com gente que é igual a você, que ressoa igual a você, para você ter mais o coração ficar mais leve, né? E por consequência disso, a gente vai abandonando as queixas, a gente vai deixando de dar justificativas, né? Porque como diz aquela frase, o justo ele não se justifica. Deus faz a justiça por ele. Então, se você está certo, se o teu caminho é aquele, se você tem certeza daquilo que você está trilhando, não precisa se justificar a ninguém. Deus sabe do teu coração, mas é Ele que está te levando. Só que você tem que buscar Ele. Isso tem que vir da gente. E a gente também tem que assumir a responsabilidade espiritual. Nós somos capazes de progredir e estacionar, né? Então a gente tem que assumir essa responsabilidade. Tipo igual foguete, não dá ré, só vai. A gente tem que ter isso na nossa cabeça. Viver em coisas boas, mesmo que o mundo nos traga tanta coisa ruim. Mas a gente tem que se distanciar um pouco, focar em nós e reiniciar. Isso é um trabalhinho de dia por dia, é uma coisinha por dia, é passinho por passinho, não é nada assim muito gradativo, não. A gente tem que ir nos habituando a melhorar sempre a cada passo em que nos é dado. Reeducar impulsos, controlar a irritação. É tão difícil isso, né? Cara que a gente já viu, já estourou, já explodiu. Aí fica nervoso porque fez. Mas sendo que na verdade já era pra gente ter contido isso, né? Mas a gente tem que agir com calma, fazer igual o Chico falava. Na hora do desespero, pega um copo d'água, põe água na boca e segura. Gente, isso passa aquela vontade de você falar tudo que você queria falar naquela hora. Porque depois da palavra desferida, é duro, é difícil, é como um cristal que quebra, não cola mais. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. E ultimamente parece que sair do controle, a irritação parece que é uma coisa que nos persegue, né? Mas para isso a gente precisa agir dessa forma, evitando comentários que nos ferem e principalmente sendo justos em nossas decisões. Renunciar e, por último, renunciar às práticas que não nos fazem bem. Não basta a gente fazer o bem só por hábito. Precisamos fazer o bem pelo amor. Se não for pelo amor, é pela dor. Então aí é muito mais complicado, né? Então a gente tem que se desapegar do orgulho, dando lugar a ele à humildade. A gente tem que desapegar da vaidade,
da exigência excessiva, da dependência das opiniões alheias, da necessidade de sempre ter razão, daquela pessoa que sempre quer ter razão e fica batendo naquela tecla, né? Então a gente tem que se desapegar disso, trocar o tumulto pela paz e principalmente trocar a indiferença pela caridade. Agora eu vou fazer para vocês assim, uma pergunta de milhões. Se Jesus chegasse hoje e batesse a porta do seu coração, como é que estaria a estrada para ele entrar? Ela estaria limpa? Ou ela estaria cheia de buracos de mágoa? Ou ela teria curvas de orgulho? Ou ela teria valas de queixas? Ou ela teria pedras de ressentimento? Ou então, ela poderia ter poeiras de desânimo? Jesus, ele não nos exige perfeição. Ele nunca nos exigiu sermos perfeitos. Só que ele sempre nos pediu boa vontade, esforço e sinceridade. E para cada encontro que a gente tenha com ele, dependendo de cada assunto, de cada situação, depende da estrada em que vamos oferecer para ele pisar. Essa noite, o Manu vai me ajudar. A gente recebeu um bilhetinho de Jesus. E nesse bilhetinho tem uma palavrinha mágica que vai fechar tudo isso que eu comentei com vocês até agora. Pode entregar, Manu. Essa palavrinha mágica é o que Jesus pede para que tenhamos para sermos melhores. Jesus nos pede obediência. Obediência. Obediência não é um mero cumprimento de normas e regras. A obediência é uma expressão natural do amor e da devoção de Deus. Da devoção ao nosso Pai. Não adianta nada de tudo que eu disse aqui essa noite para nós endireitarmos o nosso caminho se a gente não trilhar o caminho da obediência também. Então, que nessa noite a gente leve para casa o pensamento de que o que eu preciso fazer para que meu caminho até Jesus esteja mais limpo hoje. Hoje, gente, um passinho. Tirando aquela mágoa, tirando aquela coisinha, tirando aquela raiva, tirando aquele... Ai, cada coisinha que a gente for tirando, a gente vai conseguindo limpar. E com obediência a Jesus, nós vamos conseguir limpar o caminho para que Deus esteja cada vez mais perto de nós. Para que Jesus esteja sempre nos amparando e nos iluminando. E o meu recado dessa noite é esse. Então, ao dormirmos, a gente reflita antes de dormir sobre isso, né? Sobre o que precisamos fazer para melhorar a nossa ligação com o alto. E mais uma vez,
eu agradeço por estar aqui, por estudar novamente com vocês, porque não são só vocês que aprendem, eu também aprendo, porque a gente acaba estudando e acaba se empenhando, mas principalmente é pela gente mesmo que está aqui na frente. A gratidão minha é muito grande, porque eu nunca imaginei estar aqui, nessa posição. E consegui, foi o meu chamado. Então, não estou ainda redondinha, né, certinho, tudo certinho, mas a gente vai melhorando com o tempo, passo a passo, vez por vez, né? Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E eu passo agora a sequência para a Rô, que vai dar o próximo capítulo, que é o capítulo 17. Graça e paz para todos, que Deus os ilumine hoje, agora e por todo sempre. Olá, pessoal, boa noite novamente aqui, né? Como a Carla falou, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, psicografado, né, pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo 17, ele vem nos fazer refletir um pouco, né, e o tema é Por Cristo. Um tema tão amplo, tantas coisas que nós poderíamos citar aqui e trazermos como exemplo da importância desse tema. Então vamos lá. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Paulo. Então vamos lá. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Quando ele fala debitar na conta de Paulo, né? Por quê? Filemon era um grande amigo de Paulo. Ele era um cristão, né? E um cristão de posses. Onésimo era um servidor de Filemon. E por medo de punição, alguma represália, o que a gente traz, né, de conhecimento, de busca através dos estudos, que ele havia subtraído, né, de Filemon, e por isso fugiu com medo, né, da punição, alguma situação assim. E nessa fuga, ele foi para Roma. E em Roma, ele conheceu Paulo, né? E Paulo o auxiliou a entrar para a vida, né, de Cristo. Mostrou, apresentou Cristo para o escravo Onésimo. E a partir daí, realmente, Onésimo teve uma mudança radical na sua vida e começou a trilhar os caminhos, né, de Cristo. Isso. Então, Onésimo se tornou um seguidor de Jesus, sob a influência de Paulo. E Filemon recebeu uma carta de Paulo, onde ele recomendava, né, o Onésimo, e falando que se ele te deu algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Ou seja, que ele recebesse Onésimo não como um funcionário, um servidor, né, e sim como um irmão que iria trabalhar com ele, que estava pronto
para trabalhar junto com Filemon. Se nós formos olhar, nós temos várias oportunidades, né, de vários exemplos para que a gente possa repensar por Cristo. Então, dando continuidade aqui, afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores de Cristo. Quando a gente fala em devedor, quando a gente pensa, a gente identifica que Paulo veio transformar essa ideia de credor, de devedor, né? Ele desmistificou essa situação, né? Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências. Então, é por Cristo que a nossa vida encontra alguma situação difícil, é por Cristo que a gente encontra a resolução, é por Cristo que a gente consegue superar, né? Pelo estímulo, pelo exemplo, pela nossa intuição que a gente busca Jesus, e daí que a gente consegue entender as bênçãos, e por isso que somos eternos devedores de Cristo, porque Ele nos dá a oportunidade da nossa família, dos nossos valores, do nosso amor a Deus. Isso tudo é por Cristo. Ele que abriu as portas para que a gente pudesse ter esse pensamento enraizado no nosso coração, né? Então, seremos eternos devedores de Cristo. Somos dele e nessa circunstância reside o nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero quando a calúnia ou a ingratidão chega até nós? Por que a gente tem que agir de forma através da revolta, da raiva, do mau humor e de todos esses sentimentos da vida, vamos dizer, né, da vida material? Se nós temos o Cristo como aquele que nos direciona, que nos protege, né? Se Deus está em tudo, por que a gente temer? Né? Porque as nossas dificuldades, o fato da gente estar com Cristo, não vai fazer com que a gente deixe de passar algumas situações. Porque faz parte da nossa atual, no nosso atual momento de evolução espiritual, a gente precisa disso. Mas com Cristo, a gente consegue passar de uma forma melhor, porque nos traz entendimento, nos mostra que nada acontece por acaso, né? Que não cai um fiozinho de cabelo nosso sem a autorização de Deus. Temos a parábola dos credores e devedores, a parábola do Criador incompassivo, que ensina a importância do perdão. A parábola narra a história de um servo que recebeu o perdão de uma dívida imensa, mas se recusou a perdoar uma outra pessoa que lhe devia muito menos. E não é essa mensagem que a gente recebe de Emmanuel, de Jesus, né? A parábola, interpretada à luz do Espiritismo, enfatiza que o perdão não é apenas uma virtude, é uma necessidade. E para a nossa saúde mental, não tem algo mais forte, mais eficaz do que o perdão. Porque quando a gente não perdoa, a gente arrasta esse sentimento ao longo da vida. E isso é muito danoso. Daí vem as depressões, todos os outros, as outras moléstias, né, que seguem na vida da gente. A parábola serve como um convite para a gente seguir o exemplo de Jesus, que nos ensinou o perdão incondicional. Quando a gente pensa, será que a gente consegue perdoar? Será que esse sentimento que nós ainda trazemos
dentro de nós, que é o orgulho, o egoísmo. Então, quando a gente pensa, o Cristo nos perdoou pelas nossas más condutas ao longo aí das encarnações anteriores? Ele sentiu mágoa de nós? Com certeza, esses sentimentos não estavam no coração de Jesus. Então, ele não nos perdoou. Não nos perdoou por quê? Porque ele é ruim? Porque ele é mau? É porque para ele perdoar, ele tinha que ter sido, né, de alguma forma, molestado no seu orgulho, na sua raiva. E Cristo não tinha isso. Ele nos ensinou que devemos perdoar 7 vezes. Não, né? Mas isso não quer dizer que ele nos perdoou. Porque não havia necessidade disso. O coração dele era tão superior a tudo isso que não cabia o perdão. Isso é para nós, que estamos aí na nossa escala evolutiva, buscando um pouco mais de entendimento. Temos a história de José do Egito, que é uma história tão linda, que quem não conhece poderia dar uma lida. Se a gente jogar na internet, vem essa história, ela é muito, muito bonita. José foi vendido pelos irmãos, porque esses irmãos tinham ciúme dele. Ciúme porque o pai tinha uma atenção especial a José. Então eles, numa situação de viagem a trabalho, que os irmãos estavam juntos, eles retornaram dizendo ao pai que José havia falecido. Foi um sofrimento imenso para esse pai, né? Trouxeram até uma veste suja de sangue, que era de um cordeiro que eles mataram e sujaram para falar que era José, né, como uma prova disso. E eles venderam José como escravo. José, que foi encaminhado, né, para outra região, e lá ele foi preso por uma situação também que ele não era culpado, ele era inocente, ele foi preso. E na prisão, como ele tinha uma capacidade muito grande de interpretar sonhos, ele começou a ajudar as pessoas ali, e até que essa informação chegou ao faraó, que chamou José, né, para interpretar os seus sonhos. E ele fez uma interpretação que haveria uns anos, 7 anos de fartura e 7 anos de dificuldade. Ou seja, ele orientou ao faraó, e aí ele sim se preparou para essa fase que iria chegar. O que aconteceu? Esse povoado ali do faraó estava preparado para receber esses 7 anos de dificuldade que chegariam. Mas os outros povoados não. Inclusive dos irmãos de José, que vieram em busca desse local, vamos dizer assim, mais propício para uma vida melhor, que tivesse mais preparado para receber. E ali, José reconheceu os irmãos. Reconheceu, mas ele não foi reconhecido pelos irmãos. E o que José fez? Colocou todo mundo no limbo e falou, agora vou devolver para todo mundo? Não. Ele cuidou de todos, cuidou do seu pai, né? Porque aí ele já estava numa posição de destaque ali. Então, o que ele falava tinha muito peso, né? Mas ele poderia muito bem ter agido de uma forma com esses irmãos. E assim não foi feito. E se nós nos perguntarmos agora, eu consigo perdoar? Né? Por quê? Quando a gente tem que refletir sobre isso, porque somos devedores de Jesus. Cristo, ele nos deu a bênção da nossa família.
Quando a gente se sente em Cristo, nada é impossível. Não acontece na hora que a gente quer, mas com a nossa busca, a gente consegue. Por Cristo, porque Ele está aí junto de nós, Ele nos direciona. Basta que a gente siga o caminho certo, que é o caminho do bem, o caminho que Cristo nos propôs. As coisas vão chegar até nós. Quando a gente pensa, quando alguém nos faz alguma situação que nos machuca, que mexe com o nosso orgulho, que nos enfurece, né? Como que nós agimos? Nós nos martirizamos, ou a gente culpa o outro pelas coisas que estão acontecendo, pequenos atritos que surgem. Como que a gente reage nesses momentos? Né? E Emmanuel vem nos convidar, né, nos propor essa reflexão. Então, para finalizar, em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor da tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também seu credor, e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Então, o que Emmanuel vem nos lembrar aqui? Que se alguém nos fizer alguma coisa, nos molestar, nos machucar, né, que a gente deixa que a vida vai seguir. Não é que a gente vai falar, não, tá vendo? Deus vai, né, vai te cobrar de alguma outra forma. Não é isso. Mas nós temos que confiar em Deus e fazer a nossa parte. Porque Ele está ali cuidando de nós também, né? A gente se enraivece por pequenas coisas, pequenos sofrimentos, e a gente não aceita. Jesus sofreu tanto para nos trazer o exemplo da paz, né? Do perdão, da caridade. Na realidade, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre perdão. Poderíamos ficar uma manhã toda falando. Que a gente vai buscar e na hora de falar a gente tem que selecionar o que nós vamos falar de tantas coisas, tantos exemplos que a gente tem que poderia estar falando. Até da história de Estevão, tudo que ele passou, tudo que ele, né? E como ele fez para levar o nome de Cristo, para defender Cristo. Tudo que ele passou é uma história muito linda que vale a pena a gente estar lendo também. E tem a ponte do carpinteiro, que essa é muito conhecida. Um velho carpinteiro é contratado para construir um muro que separaria dois irmãos. Ao final, ele constrói uma ponte em vez do muro. Ele foi contratado para fazer o muro, mas ele fez a ponte, que não era o objetivo do irmão. Aí a gente entende que o perdão reconstrói o que a mágoa danificou. O que a mágoa corrói, o perdão, ele traz ali, né, o nosso refrigério. Então, se alguém, por algum motivo, nos ofendeu, nos caluniou, que a gente use do perdão também. Dá para a gente conseguir isso todas as vezes? Nós estamos aí na busca. É o nosso desejo final, né? Da gente evoluir, da gente progredir espiritualmente. Então, como nós já falamos num estudo anterior, não é que a gente vai falar, não, mas eu não consigo, e tudo bem. Sermos bem benevolentes conosco mesmo. A gente precisa ser, mas a gente precisa também buscar a melhora. Não só concordar com a nossa dificuldade, a dificuldade do perdão. Mas a gente tem que buscar, dia a dia,
para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. Melhor para os outros e principalmente para a gente, que vai evoluir cada vez mais. Por Cristo, existem muitos caminhos, muitas falas, muitas reflexões para a gente poder estar fazendo. Mas fica aí o convite para que a gente estude um pouquinho em casa sobre a vida de José do Egito, que traz ensinamentos maravilhosos. Que a gente possa ter retido aí no nosso coração e repensado sobre as coisas que aconteceram conosco e que a gente pode mudar por nós, por Cristo, pela nossa família, pelos nossos amores. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter uma noite de bênçãos e de paz.